Olá, irmãos. Mais uma vez é uma alegria poder estar junto com os irmãos, compartilhando uma fração da Palavra de Deus para a gente ter uma reflexão em cima de temas contemporâneos diante da necessidade da igreja. Primeiro, eu quero convidar você a orar para que Deus nos abençoe e nos conduza nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nesse momento em especial, onde iremos abordar um tema que traz, ó Deus, reflexões sobre as tuas verdades bíblicas para nós, rogamos a tua orientação. Suplicamos, ó Deus, a sua misericórdia pelas nossas imperfeições, pelas nossas limitações, mas lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos conduzindo nesse momento, que as suas verdades se revelem a nós nesse momento. Obrigado, é o que eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos como tema uma igreja que investe na espiritualidade sem se desviar para o fanatismo. Esse tema é muito importante porque, como batistas que somos, nós eventualmente somos confrontados por algumas pessoas, né? Porque o batista é dessa forma, porque tal religião é desta forma, porque aquela outra igreja é de outra forma. Então o tema da religiosidade, ele é sempre encarado, percebido de formas diferentes. Então hoje nós vamos refletir um pouco à luz dos conceitos e das doutrinas batistas sobre esse tema, espiritualidade. Quero começar pedindo a você para que abra a sua Bíblia ou me acompanhe no texto de Colossenses 1:10. Colossenses 1:10. Diz assim a palavra de Deus: Isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Os ensinos aqui ministrados esclarecem que a melhor forma de combater as heresias não é a guerra contra o herege, mas sim desafiar e motivar os santos de Deus a viverem a fé, a construírem uma espiritualidade saudável, levando a bandeira do Evangelho e vivendo de modo digno em Cristo. Então, mesmo o tema espiritualidade, ele precisa ser encarado de forma coerente, racional, à luz da Bíblia, né? E quando a gente trata muito essas questões de formas, né, existem pessoas que valorizam muito as emoções, existem outras que valorizam muito a razão e o que é certo, né? E, na verdade, a gente traz para refletir um pouco nesse tema o equilíbrio e dizer que nós somos seres espirituais, sim, temos a espiritualidade em nós, mas uma espiritualidade baseada nas verdades bíblicas que estão muito claras para nós, né? Então, desenvolvendo a nossa espiritualidade, sem querer entrar nesse mérito, né, de que a linha pentecostal valoriza mais os dons espirituais, os batistas são mais conservadores e, como batista que sou, acredito em uma fé que tem os nossos alicerces espirituais mais baseada nessas razões que estão ali muito bem fundamentadas nas verdades bíblicas, né? A consciência de Deus. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Esse é o texto que está em Colossenses 2:2, e ele chama atenção para o amor, que é a base, para mim, do autêntico cristianismo, né? E como uma dessas bases, né, o amor nos chama para um entendimento à luz da Bíblia, de que a gente tome muito cuidado com essas
discussões, com os confrontos. E no texto que a gente leu acima, né, nosso alvo aqui não é o religioso, não é o herege, ou não é o pecador. O nosso alvo é combater o pecado, a religiosidade e não as pessoas. E é por isso que a gente sempre, quando a gente reflete sobre esse tema, a gente tem que ter como uma das nossas bandeiras que a gente não pode nunca perder de vista o amor. E alcancemos a riqueza do pleno entendimento. E aí nós precisamos estudar para fundamentar bem as nossas convicções, porque nós temos base bíblica para nos fundamentar bem. E aí deixar, né, de vivermos, às vezes, uma religiosidade rasa, superficial, baseada em opiniões. E graças a Deus pela escola bíblica que nos traz esses momentos de reflexão. E então, quando a gente começa a desdobrar sobre o tema da espiritualidade, primeiro, nós precisamos conhecer muito bem sobre o nosso Deus. Quem é o Deus a quem servimos? A consciência do que ele representa, do que ele é, da sua soberania, da sua majestade, do seu poder e de todos os seus atributos. Porque se eu não conheço o meu Deus, eu vou ter dificuldade de falar sobre a minha religiosidade ou a minha espiritualidade ou sustentar as minhas bases doutrinárias. Então, quem é a consciência para você? Qual é a consciência para você do seu Deus? Sabe que uma certa vez, conversando com uma pessoa, né, e a gente percebe como isso é uma questão muito pessoal, e talvez se eu pudesse estar debatendo com você, nós tenhamos visões de Deus com algumas diferenças, né? Conversando uma vez com um amigo, ele me falou assim, não, para mim Deus, ele é 50% justiça, 50% amor. Para mim, Deus é 99% amor e 1% justiça. São as convicções da consciência daquilo que representa Deus para mim, né? E eu não estou aqui defendendo que o que eu estou colocando é o mais preciso, o que uma outra pessoa, o teu entendimento seja talvez o mais preciso. Mas eu quero te dizer que as nossas convicções precisam estar fundamentadas nas verdades bíblicas, né? E eu só posso falar da religiosidade ou da minha religião, da minha fé em cima de um Deus se eu conhecê-lo bem. Então eu preciso me esforçar para que eu seja fortalecido no meu coração, né, em amor, a gente alcance essa riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecermos plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, que é o texto de Colossenses 2:2. Olha como é que é complexo, né? Falar da nossa fé é falar da nossa consciência de Deus, né, que se revela em Jesus Cristo. Segundo, eu preciso ter uma consciência muito clara do que é e do que representa o pecado. Colossenses 2:8 diz assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize e nos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Eu acho que uma das coisas que é mais comum nos tempos de hoje é o relativismo religioso. É difícil você achar uma pessoa nos dias de hoje que falam que não tenham fé. Normalmente elas têm fé. Fé em alguma coisa. Mas aonde é que está fundamentada a sua fé? Será que a fé dela está fundamentada em filosofias humanas, né? Ou quando eu coloco, além das filosofias, das tradições humanas, daquilo que recebemos, e a gente vem de uma carga cultural muito forte do catolicismo, a gente vem de uma carga muito forte, obviamente, das heranças familiares que nós recebemos, né? Eu brinco com... Esses dias eu estava conversando com a minha esposa que eu, às vezes, me surpreendo e falo assim, nossa, que situação. Da onde que vem esse nossa? Esse nossa se remete a uma raiz lá de Nossa Senhora, né? Como se fosse um clamor a algo, né, que hoje está completamente claro na minha mente, que a minha fé está baseada em Cristo Jesus.
mas baseado em uma matriz cultural, né, eu acabo ainda me pegando, fazendo determinados apontamentos que hoje não condizem com as minhas convicções. Olha como é que isso é forte para a gente. Então nós precisamos, estar muito cuidado, porque o mundo hoje tenta relativizar a fé, tenta relativizar o pecado. Não, mas não é bem assim. Não, pecado é pecado, irmãos. Pela graça de Deus, nós lidamos com o pecado de outra forma, né? Nós não vivemos com o peso da culpa do pecado sobre nós a partir do momento que a gente os confessa. Mas o pecado é o pecado. E nós não podemos nos permitir que sejamos confundidos pela forma que o mundo trata a questão das tradições humanas e da filosofia. E aí, quando eu trato também da questão da escravidão, né? Eu gosto muito do termo de escravidão ao pecado, porque ele retrata bem, fala sobre os nossos pecados de estimação. E nós precisamos combatê-los. Irmãos, não é fácil. Você sabe onde é que estão os teus pontos fracos. Eu sei onde é que estão os meus, aonde a gente precisa ser vigilante, aonde a gente precisa estar atento, porque pode ser que aquilo que me tente não seja a mesma coisa que tente a você, mas o que nós não podemos nunca é relativizar o pecado. E precisamos estar com a nossa consciência bem clara que nós precisamos, às vezes, encarar grandes batalhas espirituais sobre a nossa vida, né? Porque essas são questões muito ligadas ao nosso dia a dia, às nossas fragilidades. Então, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer bem Deus e como, né, ele se revela em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador e Redentor. Assim também nós precisamos ter uma consciência muito forte do pecado. Não podemos tratar religiosidade saudável, a religião saudável, sendo negligentes em relação ao nosso entendimento de pecado. E aí, a partir do momento que essa receita é muito clara e fundamentada na Bíblia, a partir daí a gente tem a receita da condução e do tratamento das nossas queixas e das nossas questões. E a gente precisa, em terceiro lugar, sabendo que, a partir do momento que eu conheço Deus, que eu reconheço o pecado e como que ele atua no meu meio, eu preciso entender o papel da confissão, né? Texto muito conhecido, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, terceiro lugar, nós precisamos também entender e ter isso muito claro, a importância da nossa relação com Deus na confissão dos nossos pecados. Irmãos, todos nós pecamos, né? Lembrando que a gente peca pelo agir, pelo falar, pelo pensar, né? Então, é algo que enfrentamos e lidamos com isso diariamente. E ele é a terceira chave para que a gente lide bem com a questão da espiritualidade saudável. Faça da confissão um hábito na sua vida, porque sem dúvida nenhuma o pecado ele é recorrente. Então nós precisamos, entendendo que, como essa promessa que está lá no texto de 1 João, que se confessarmos, e olha que essa é algo que nós contamos com a intercessão de amigos, de parentes, de pessoas que nos amam, mas para além disso, isso aqui é um ato pessoal nosso. A confissão é nossa. Eu preciso reconhecer e declarar os meus erros. E aí sim, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados. Em quarto lugar, o autoexame. Irmãos, adianta, né? Nós somos seres que vivemos em comunidade. É muito comum as pessoas dizerem que o homem, né, o ser humano, é fruto do meio em que ele vive. Eu não sei qual meio você vive. Acho que para aquelas pessoas que têm o privilégio, talvez, de trabalhar em locais onde a prática do amor, do serviço, isso seja até melhor, né? Você sinta uma influência menor de outros segmentos. Agora a gente precisa pensar, né? Aqueles que trabalham em ambientes que não têm outros cristãos.
ambientes como policiais, agentes de segurança, pessoas que trabalham em escolas, pessoas que trabalham hoje aí em instituições de ensino públicas que têm ideologias hoje altamente questionáveis segundo o nosso entendimento, sofrem essa carga e essa influência. E aí, no que eu estou trazendo aqui, não é o julgamento a essas pessoas aí de ambientes, é que influência que isso traz sobre as nossas vidas. E eu trago em quarto lugar, nós precisamos nos autoexaminar frequentemente, periodicamente. A gente precisa revisitar os nossos pensamentos, as nossas condutas, né? As nossas ações, o nosso linguajar. O texto de 2 Coríntios 13, 5 diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Olha que texto lindo, mas duro. Se Cristo Jesus está em mim, eu necessariamente preciso ser diferente, independente do meio onde eu estou. Então, você também faça essa reflexão agora. Que ambiente você frequenta? Do ponto de vista profissional, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista social. E como você tem se comportado? Você tem conseguido demonstrar a tua espiritualidade nas suas atitudes? Porque é muito fácil dizer, e é muito comum a gente ouvir das pessoas: eu tenho fé. Eu tenho muita fé. Que bom que essa seja uma convicção, mas que seja uma verdade também nas nossas atitudes. Que meio você tem frequentado? E de que forma esses meios têm influenciado no teu dia a dia? Você tem conseguido, né, revelar a tua espiritualidade nas suas atitudes para as pessoas que estão junto de você? E aí, baseado nesses 4 pontos, eu consigo ter um conceito de espiritualidade se eu entendo, vamos lá, Deus, se eu entendo o pecado, se eu entendo a importância da confissão e o autoexame. E o autor destaca esses 4 pontos para que a gente trabalhe a nossa fundamentação da nossa espiritualidade. A igreja milita no campo da fé, visando desenvolver o ser humano, a espiritualidade. A igreja trabalha isso em nós, trabalha esses valores em nós, motivando a responder ao agir de Deus na história e ter contato com o seu Criador e com Ele cultivar um relacionamento perceptível por meio da transformação em sua vida. Esse texto está lá alicerçado no texto, esse parágrafo está alicerçado no texto de Efésios 4, 17 e 18. E olha que verdades bacanas aqui, né? Então, a minha espiritualidade, ela se revela através do meu relacionamento com Deus. E ela é perceptível através da transformação que eu demonstro na minha vida. Então, precisamos ter cuidado para que a gente não tenha uma fé declarada. Porque será que no dia a dia eu tenho tido um relacionamento saudável com Deus? E será que eu tenho demonstrado essa transformação de que eu sou um ser espiritual para aqueles que estão ao meu lado? Como promotora da espiritualidade ao longo do tempo, a igreja tem sofrido ataques frontais do inimigo que sutilmente tenta introduzir filosofias. Mais uma vez traz aqui as pressões do nosso tempo. E olha, irmãos, quando a gente retrata isso e analisa isso aos olhos de hoje, não era diferente lá no tempo de Paulo, não. Nós tínhamos lá as filosofias que já pressionavam a igreja naquela época, né? Hoje, mais do que nunca, eu entendo que isso tem se intensificado. E para mim é até um sinal da aproximação da volta de Cristo. Entretanto, enquanto aqui estivermos,
nós como igreja precisamos pensar, né, em como enfrentar os ataques frontais que às vezes vêm da flexibilização das leis, que vem da relativização, né, das práticas e dos comportamentos, e a igreja precisa manter o seu papel, né, de orientar as ovelhas, orientar ali os seus membros a desenvolverem uma vida espiritual saudável e ser referência de vida no mundo. A espiritualidade pode ser extremamente nociva se não vivida equilibradamente nos fundamentos de Cristo. Muito comum também, né? Já vejo pessoas que trabalham e gostam muito de dizer que eu tenho tal, daquelas características dos frutos do Espírito, né? E dos dons do Espírito, eu faço isso, eu faço aquilo, e isso trabalha não para a edificação daquelas pessoas que estão compartilhando dos dons que aquela pessoa às vezes declara que tem, mas para a edificação de si própria, para se enaltecer. Então a espiritualidade pode ser muito nociva quando as pessoas a utilizam para autossuficiência, para demonstrar que tem isso em função daquela outra pessoa que não tem. E nós sabemos que os dons do Espírito existem e são dados para a edificação da igreja, do corpo de Cristo e da sua missão, e não para autossuficiência pessoal. Então a espiritualidade, se ela não for enxergada de forma saudável, ela pode estar sendo fruto de um mau testemunho para aqueles que os declaram ser tão espirituais e acabam que não são. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é o firme fundamento, né, das nossas convicções. Só que você consegue ver a fé, você consegue medir a fé das pessoas? Não, mas a gente precisa fundamentar a nossa fé nas verdades bíblicas. Nós precisamos deixar, né, de ser superficiais nas nossas opiniões e estudarmos a Bíblia, para que nesse aprofundamento a gente venha a fortalecer a nossa fé. E aí sim, a gente tem uma fé espiritual, sem dúvida nenhuma, mas baseada em conceitos muito bem fundamentados da Bíblia, que é algo material, físico, está a nosso alcance para ser estudado. E sem conhecimento de Deus, sua natureza e atributos, a igreja hoje precisa estar ancorada em Cristo. Olhe bem, irmãos, falamos de fé em Deus, mas o nosso Redentor, depois, né, do Novo Testamento, depois da vinda de Jesus, né, a Bíblia ela foi fantástica e Jesus ajustou para as pessoas que têm acesso às suas práticas, né, às suas orientações, uma série de coisas. Então, a nossa fé é em Deus, mas baseada naquilo que Jesus veio para redesenhar algumas formas e visões diferentes daquilo que era praticado no Antigo Testamento. Por isso, os métodos gnósticos para alcançar conhecimento por meio de mera especulação humana sem Cristo eram falsas. E é muito comum que pessoas, a gente já falou aqui, né, baseadas em filosofias de vida, em experiências de vida, em questões culturais e sociais, alicerçam o conhecimento na fé, mas ela é completamente equivocada e falsa se ela não for baseada em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos. A igreja precisa viver uma fé genuína e gerar cristãos pela obra da redenção em Cristo Jesus, que sejam equilibrados em meio a um mundo em desequilíbrio
cristãos centrados, maduros e com consciência crítica e não massa de manobra, levados por todo tipo de vento de doutrina. Aqui a gente está falando de textos de Efésios 1:7, Hebreus 9:12 e Efésios 4:14, que nos chamam a atenção para que, sem fundamentação, às vezes nós podemos ser iludidos, enganados e conduzidos. Quantos grandes oradores nós temos tido acesso à informação através de vídeo de pessoas que a gente sequer conhece. E o que eles estão pregando, supre talvez uma necessidade nossa ou é fundamentado pelas verdades cristãs? Precisamos ter cuidado para que a gente não seja confundido por tanta coisa, por tantas informações que são colocadas diante de nós e que podem confundir a nossa visão e distorcer, nos tirar do nosso caminho. Visão focada na verdade. Não existe espiritualidade com ausência de lucidez. Lembre-se, às vezes a gente procura só fundamentar as nossas decisões baseadas naquilo que a gente tem, de que achar que Deus vai resolver tudo na nossa vida. E Deus pode resolver tudo. Mas Deus nos deu inteligência e sabedoria para tomarmos decisões, boas decisões, fazermos escolhas corretas, porque muitas vezes nós estamos agindo na nossa vida sem lucidez, sem sabedoria, e depois nos lamentamos porque achamos que Deus não está nos abençoando. Então não existe espiritualidade com ausência de lucidez quanto à verdade. Jesus disse que o conhecimento da verdade esclarece, tira a miopia espiritual e liberta. João 8, de 32 a 36. O entendimento traz luz e inibe a manipulação. Olha, mais uma vez, a importância do estudo da palavra de Deus, para que nos traga conhecimento e entendimento das Escrituras, para que impeça que nós estejamos sujeitos a ventos de doutrina, a manipulações, a sermos confundidos por aquilo que o mundo de hoje tenta ao tempo todo atingir a igreja e aos crentes. A prática dos ensinos de Cristo. E olha, gente, a revista trata aqui de alguns temas altamente controversos por alguns, mas você só consegue entender sobre a ótica de Cristo. Mateus 18, de 1 a 3 fala, eu só vou citar o texto para você poder checar e falar do exemplo, onde o menor é o maior. Como que nos dias de hoje competitivo, onde as pessoas estão o tempo todo sendo estimuladas, a vencer na vida, a prosperar, E aqui a palavra de Deus em Mateus 18 nos clama diante de Deus, dependendo das nossas condutas, às vezes o menor é muito maior daquele que se considera maior aos olhos dos homens. Que o que se humilha é exaltado. Como você consegue entender esse texto sem que seja à luz das verdades bíblicas? Lucas 18, 14. Como que uma pessoa que se humilha pode ser exaltada? Mateus 5, 11. O perseguido é feliz. Olha que contraponto aos olhos do mundo. Mateus 5, 4. O que chora é consolado. Mateus 5, 39. Quem é ferido em uma face oferece a outra face. Irmãos, como isso é difícil até dentro da igreja, com pessoas que têm acesso a esse conhecimento, mas talvez tenham uma análise superficial daquilo que esses textos apontam que deve ser o nosso padrão de comportamento cristão. Amar ao inimigo. E são coisas que não são simples, mesmo para aqueles que conhecem. Ora pelo que o persegue. Mateus 5, 44. Queridos, reflexões para que a gente, à luz da Bíblia, sejamos sim esses cristãos espirituais
que deem testemunhos de vida para aqueles que estão ao nosso redor. Foge do supérfluo e da superficialidade. A vida cristã não pode ser centrada em sentimentos e emoções, mas nas palavras, para não ser oscilante, vulnerável e superficial. E como é bom, né? E não há mal nenhum em nós trabalharmos as nossas emoções de forma equilibrada, nós até precisamos disso. Entretanto, ela não pode ser centrada em decisões baseadas em sentimentos e emoções. A gente precisa ter uma fé equilibrada, sustentada e baseada na palavra. Nós somos seres emocionais, a emoção faz parte de nós, mas ela não pode pautar as nossas decisões, porque isso nos coloca de uma forma muito vulnerável e a gente começa a submeter a muitos riscos se nossas decisões forem pautadas nas nossas emoções. A palavra traduz a essência de Deus. O conhecimento da essência da verdade eterna proporciona embasamento na fé, impede os desatinos da natureza carnal e dá segurança para resistir aos propagadores de falsas mensagens. Irmãos, se nós não estivermos alicerçados na base do conhecimento da fé que vai alicerçar a nossa espiritualidade, nós nos tornamos sensíveis a todas essas questões. Espiritualidade sem foco na Bíblia é veneno. Aonde está baseada a tua espiritualidade? Está baseada nas tuas convicções, naquilo que você acha? Ou a tua espiritualidade está, sim, baseada e fundamentada na Bíblia? Porque se não for, o autor nos chama a atenção. Espiritualidade sem foco na Bíblia é veneno para a fé cristã. Assim como a espiritualidade, fruto de superficialidade, não produz edificação, nem resultados espirituais. E aí, irmãos, foi muito bom quando a nossa igreja ofereceu aquele curso básico de teologia, e o estudo da palavra de Deus é algo muito complexo. Aquele estudo, no tempo que ele houve, né, ele nos trouxe, pelo menos para mim, foi uma reflexão muito grande no sentido da melhor interpretação das verdades bíblicas. Né? Quantos textos eu já vi pregadores, depois que a gente estuda e depois que a gente é bem orientado por uma instituição de ensino séria, temas que equivocadamente a gente aplica ele de uma forma errada. Então, quando a gente tem uma base bíblica superficial, nós temos a tendência a cometer erros sem saber que os estamos cometendo. Por isso que o aprofundamento nas verdades bíblicas, no estudo da palavra de Deus, nos traz um conhecimento mais maduro e, sem dúvida nenhuma, produz a nossa edificação. E primeiro é bom para a gente. Em segundo lugar, é bom para aqueles que a gente interage, para aqueles que a gente se comunica. E aí, qual tem sido a tua frequência de estudo da palavra de Deus? Você tem podido refletir, esmiuçar, ou faz ainda aquela caixinha de promessa? Você tira um texto bíblico e faz uma análise dele superficial e pontual. Né? Chama atenção, que gosto muito daquele termo popular que diz: texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, onde está baseado o nosso estudo bíblico? Em um estudo fundamentado e aprofundado ou em um estudo superficial? Por isso que é muito bom termos a ajuda desse material feito com tanto carinho e cuidado por autores que são profundos estudiosos da palavra de Deus e que servem para nos trazer uma ênfase toda especial sobre os textos que nós estamos estudando. O superficial, ainda na periferia do Evangelho, tem uma fé rasa e sua prática é equivocada, pois não reflete a essência do conteúdo divino. O espiritual descobre o valor das coisas, busca a essência
enquanto superficial, contenta-se com o aparente, ficando sempre aquém. Olha como é que isso é importante, a gente vai encerrar por aqui e vamos encerrar com essa frase. O espiritual descobre o valor das coisas, busca a essência das coisas, enquanto o superficial contenta-se com aquilo que é aparente, ficando sempre aquém, muito distante da verdade das questões que fundamentam e alicerçam a nossa fé. Meus queridos, que essa reflexão venha a provocar em nós vontade de fortalecermos a nossa fé, a nossa espiritualidade, baseado no conhecimento de Deus, baseado na consciência do pecado, baseado na nossa confissão, e que nós estejamos recorrentemente fazendo o nosso exame, para que sejamos cada vez mais crentes espirituais, baseados em raízes profundas do conhecimento da verdade bíblica, e que a nossa vida demonstre ou evidencie tudo aquilo que a gente declara. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esses momentos, obrigado pela oportunidade e pelo privilégio, ó Deus, de estarmos compartilhando isso com os nossos irmãos. Suplico a Deus misericórdia e perdão pelos meus pecados. Não sou digno, a Deus, de ser um portador da Tua verdade. Em compensação, desfruto, a Deus, da Sua generosa graça, que tem sido abundante e generosa sobre as nossas vidas. E como no texto que aqui foi lido, a Deus, que a partir da confissão dos nossos pecados, o Senhor nos purifica de todo o mal. Ó Deus, muito obrigado por, através da redenção em Cristo Jesus, eu poder desfrutar dessa maravilha. Te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém.